E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Moreira, estou juntamente aqui com o Jean. A gente vai apresentar hoje o webinário para vocês sobre a história e também a importância do eucalipto. O eucalipto, do gênero Eucalyptus, é originário da Austrália, Tasmânia, e também outras ilhas da Oceania. Ou seja, é uma planta que, apesar de ter uma presença extremamente importante e grande aqui no Brasil, não é uma planta originária da América do Sul, e sim da Oceania. Aqui vocês podem ver, a plantação de eucalipto no Brasil é extremamente difundida, né, principalmente por empresas aí, vamos dizer, como a ArcelorMittal, né, então é um plantio que já vem sido feito com certo profissionalismo aqui no nosso país. Vocês podem ver aí, por exemplo, imagino que vocês estão vendo meu cursor aí na tela, né, como vocês podem ver, plantios de grande escala, aqui uma foto demonstrando moerões, varões de eucalipto também, muito utilizados nas construções agrícolas. Então vamos dar um breve briefing sobre o que é eucalipto, né, e como que ele chegou aqui no nosso país. Não é exatamente uma data para introdução, mais precisamente durante o século XIX, né, houve os primeiros relatos dessa planta e da introdução dela aqui no nosso país, como por exemplo no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, né, por volta de 1825 e 1868, em Amparo, também em São Paulo, entre 1861 a 1863, e no Rio Grande do Sul, onde ele começou a ser cultivado de fato, né, por volta de 1868. Bom, quem foi o pioneiro? Como eu mesmo disse, né, segundo Ferreira, a literatura diz que os primeiros plantios oficiais eles ocorreram em 68, 1868, no Rio Grande do Sul, através de Joaquim Francisco de Assis. Né? Foi um dos primeiros brasileiros realmente a demonstrar interesse pelo gênero. Considerado aí, né, o pai, o introdutor do eucalipto no Brasil, de forma sistemática. Então, se hoje a gente tem essa vastidão de eucalipto e essa cultura tão difundida, a gente tem que agradecer ao Joaquim Francisco de Assis. Bom, quantas espécies existem no país atualmente? Cerca de 700 espécies de eucalipto são reconhecidas botanicamente, né, uma grande variedade de propriedades físicas e químicas também, de acordo com a variedade. Né? A gente tem variedades que são, por exemplo, melhores para madeira, outras que são melhores para celulose. Então, dentro dessas 700 espécies, a gente pode citar as principais aqui, né? Muito se falou sobre eucaliptos grandes, também sobre o saligna, citriodoro, durante as aulas de construção rural, mas a gente pode ver que tem diversas outras espécies que também possuem uma importância econômica relativa aí dentro do nosso país. Né? E por que, né, que o eucalipto tomou essa dimensão que hoje ele se encontra no país? Muito por conta da sua versatilidade. Né? Ele é usado na produção de papel, móveis, construção civil, energia na forma de biomassa, e também mourões, entre outras utilidades que vocês vão ver aqui dentro desse webinário. A questão de sustentabilidade também é muito importante, né? Porque o eucalipto ele é proveniente de florestas plantadas e manejadas de forma sustentável. Ou seja, a gente não está, por exemplo, exterminando uma espécie nativa com fonte, com o intuito de ter algum retorno financeiro em cima dela. Né? E é uma fonte renovável, ou seja, a gente está sempre plantando e já é muito bem sistematizado esse plantio, e também é ambientalmente responsável. Essas empresas aí, por exemplo, de produção de eucalipto, principalmente aí de celulose, elas são extremamente cobradas, né, pelo fator sustentável. E também, por último, mas não menos importante, a questão do custo-benefício. Ele tem um rápido crescimento, principalmente quando você fala de espécies de clones, no caso. Então ele tem um rápido crescimento, uma ampla disponibilidade, o que torna o eucalipto aí uma opção econômica para diversos projetos, seja eles agrícolas ou civis ou entre outros.
Bom, falando agora um pouco sobre eucalipto na construção, começando um pouco aqui na construção civil. A gente pode, o primeiro tópico é citar estruturas de madeira, vigas, caibros, resistentes e duráveis. Hoje é muito comum a gente se deparar com telhados de madeira, onde as madeiras utilizadas para essa construção são realmente eucalipto. Bem como telhados e coberturas, ou seja, ideal para tesouras, para ripas, para terças, com uma boa estabilidade. Casas pré-fabricadas, apesar de no Brasil a gente não ter essa coisa tão forte, em outros países é bem comum a gente encontrar casas pré-fabricadas, né, que ajudam em questão de agilidade construtiva e também de sustentabilidade. Questão de mão de obra e tudo mais, a rapidez é muito maior. Né? Áreas externas, aí a gente já entra na parte mais de, de ambiente, enfim. A gente pode citar decks, pergolados resistentes à umidade e também a insetos. A gente fala de um eucalipto tratado, por exemplo. Postes e mourões, também voltando na parte de eucaliptos tratados, hoje a utilização de mourões de eucalipto tratado é amplamente difundida no nosso país. Né? Possui ótima durabilidade e em cercas e também em contenções. A gente fala de curral, cerca, enfim. Pontes e passarelas, a gente também tem uma resistência mecânica muito boa em estruturas aí de infraestrutura, como pontes e passarelas. Também a gente pode citar móveis e também acabamentos, tem a sua beleza, claro que a gente não pode comparar com madeiras nobres, né, como peroba, cedro, enfim, porém, muitos utilizam essa, essa árvore para tal finalidade. Bom, agora entrando realmente no que o webinário tem de importante, né, que é as aplicações rurais para o eucalipto. A primeira delas, eu acho que é a mais comum, é a gente utilizar elas para estruturas de galpão, curral e também celeiro. Como a gente bem viu, né, durante as aulas, telhados de madeira, então a gente trabalhar com tesouras, até pilares, como vocês podem ver aqui, de eucalipto, no caso de seção circular. Aqui ele estava até utilizando as terças também, a linha, tudo na construção foi feito de eucalipto. Como vocês podem ver, isso aqui, o que me parece ser um tronco, um encarretador para gado de corte, o gado leiteiro, também utilizando mourões de forma circular, o que dá, principalmente, questão de custo-benefício é muito interessante, porque esse material, como tem uma alta disponibilidade, uma coisa até que eu esqueci de falar, a gente tem 5,5 milhões de hectares plantados de eucalipto no país. Então, isso se dá e garante que a gente tem um material aí, um custo-benefício bom, né, barato. Outra aplicação que a gente pode citar, questão de cerca, porteira e também poste de energia. Hoje a gente sabe que é muito mais difícil encontrar postes de energia que são feitos de madeira, né, por conta da sistematização dos postes hoje em dia são mais concretos, porém, em zonas rurais ou em regiões onde a rede elétrica já passa há muitos anos, não é difícil da gente encontrar postes de madeira. E questão de cerca e também porteira, muitas vezes o produtor ainda, como vocês podem ver até no fundo dessa imagem, né, provavelmente isso aqui é uma floresta de eucalipto do próprio produtor, então ele tem a opção aí de utilizar essa própria madeira para fazer a cerca ou também porteiras, enfim, na sua propriedade. Uma outra aplicação interessante é o resíduo, realmente o resíduo de serraria. Alguns chamam de cavaco, outros chamam de maravalha, mas o principal intuito, né, aqui vocês podem ver que está sendo usado numa baia de algum bovino, mas pode ser utilizado também tanto para equino, é muito comum em aves de postura, e aves de postura não, perdão, aves de corte, né? É, é de extrema utilidade e acaba que dá um fim, né, nesse material. Bom, dando sequência nas falas do Rafael,
nessas partes de aplicações, né? Quando a gente pega na parte de formas de concreto, armado, escoras, a gente vê bem presente tanto na construção civil urbana quanto nas construções de casas rurais, né? Quando a gente pega essas estruturas de concreto armado, a gente tem a possibilidade de reutilizar e tanto na mesma obra como em possíveis outras obras, né? As escoras são amplamente utilizadas, tanto no civil, na engenharia civil, no meio urbano, quanto na zona rural. É bem mais econômico e amplamente utilizado no nosso país. Pode passar. Bom, pequenas construções e apoio são amplamente utilizados em situações rurais, quando escoras de caixa d'água, passarelas, porque é rápido a utilização, a gente tem um amplo plantio de eucalipto no nosso país. Houve-se um tempo, há uns 10 anos atrás, que a gente, tanto aqui na Zona da Mata, quanto Minas Gerais como um todo, a gente se plantou muito eucalipto, então a gente tem uma certa fartura de utilização dessa madeira. Então, todas as propriedades têm uma certa área que tem o eucalipto, então ele é de fácil acesso e fácil utilização. Então, por isso, em todas as propriedades, a gente vê bastante eucalipto e a praticidade e facilidade de poder utilizá-lo, né? Pode passar. Hum, Bom, hum. Você, só para interromper, você está conseguindo ver as imagens aí? essas duas imagens não apareceu, não. Deixa eu só. Caramba. Olha que estranho, ela estava aparecendo, né? É. Se você quiser continuar, eu até descrevo as imagens para você, se você quiser. Tá. Aqui, vocês me desculpem aí o sumiço da imagem, mas basicamente a gente tinha aqui, né, uma baia para cavalos, a gente tinha também cocheiras para vaca de leite, enfim, coisas do tipo, que a gente tem uma grande utilidade. Até eu, como eu fiz estágio no PDPL, e tem um dos produtores nossos que, inclusive, era uma das fotos, que ele tinha o que eles chamavam de freestyle caipira, né, que ao invés de utilizar metal, como é o costume de se fazer no freestyle, o pessoal utilizou, na verdade, essa é uma obra feita mesmo, utilizou eucalipto roliço. Então ficou uma construção, de certa forma, muito mais barata para o produtor, né, um pequeno produtor que não tinha muitas condições financeiras de alto investimento. Então foi uma opção que ele teve aí para conseguir fazer, né, a construção sem que gastasse exageradamente. Aqui exatamente a imagem que eu mostrei, que eu descrevi, na verdade, né? Uma semelhante, onde o produtor fez aqui um freestyle com as baias para os animais. Também cocheiras aqui para o pessoal que mexe com cavalo, é muito comum. Essa aqui está até um pouco rebuscada, né? A pessoa utilizou aí de forma bem inteligente. E aqui também o pessoal que mexe com cavalo, para quem conhece, é o redondel. Às vezes você está amansando um animal, você precisa dessa estrutura aí, esse cercado em formato circular, para você acabar manejando o animal da melhor forma. Pode continuar já. Bom, também na parte de construções para olericultura e fruticultura é muito utilizado. A gente tem uma gama bem ampla de utilização de olericultura nas nossas regiões aqui. E uma das facilidades e praticidades da utilização é o custo, né? As estufas ficam mais baratas. De novo, relembrando, fácil acesso para a gente aqui nas regiões do eucalipto, ele é bem de fácil acesso, bem disponível e barateia o custo das estufas pelo fato de que, por mais que vai exigir uma certa manutenção ao decorrer do tempo, o custo inicial ele fica bem mais barato em relação ao custo de investimento de uma estufa com qualquer outro tipo de madeira ou até mesmo metalão ou metais.
Então, inicialmente, para o custo inicial do produtor é muito interessante. Pensando na parte também do maracujazeiro, também ele é muito utilizado, essa parte do eucalipto, né? Desde que tratando a base dele, ele tem uma duração bem ampla, maior do que a utilização de bambus, por exemplo. E nas nossas regiões tem bastante a utilização de maracujá e ele dá uma vida útil aí de pelo menos 3, 4 safras do maracujazeiro. Então, é de extrema importância e bem relevante para a gente na utilização da fruticultura, principalmente no maracujazeiro, que se utiliza bastante. Pode passar. Bom, visitamos uma propriedade, essa propriedade ela estava construindo uma casa e a gente achou muito interessante a utilização dessa estrutura, que essa estrutura é toda feita de eucalipto. Essa estrutura ela guarda os equipamentos, ela é móvel, então facilita muito para o dono da obra modificar ela se precisar de fazer qualquer tipo de construções, aonde que faz os estribos, aonde que faz guarda as madeiras, guarda as estruturas mais importantes. A gente tem algumas formas aí, igual está descrito na imagem. A gente pode observar também que lá dentro, a imagem não ficou tão boa, mas lá dentro a gente tem geladeira, banco para os funcionários sentar, para se abrigar de chuva. Então, a gente achou uma estrutura extremamente interessante, mesmo sendo na zona urbana, mas ela é móvel, ela sai de um lugar, vai para outro, e tem essa praticidade e facilidade dos funcionários na hora de tomar um café, como a gente viu em algumas obras também que a gente visitou anteriormente lá no CCE. Bom, dentre as desvantagens que o eucalipto apresenta para a gente, ele tem uma baixa durabilidade natural, né? Quando ele não é feito nenhum tratamento, a sensibilidade à umidade, se ele estiver exposto à umidade, então ele vai dar um certo problema, ele vai dar um certo apodrecimento. Ele requer um tratamento e manutenção constante, então, assim, vira e mexe é bom sempre ver a presença de cupim, se tem alguma coisa, se o solo ele está muito úmido. Então, é importante sempre fazer monitoramentos e estar presente para visualizar e perceber se tem alguma alteração, porque a gente está falando de madeira, e madeira sempre tem esses problemas, quando não tratado. Mas mesmo tratado, é importante a gente observar. Bom, dentro dos lotes tem umas variações de espécies e qualidade, o que é natural num lote de madeiras, pode acontecer um pouco retorcido ou não ali. Tem uma certa dificuldade de padronização e encaixes, porque quando a gente vai fazer esses encaixes, a gente precisa de um corte ali, outro aqui. A gente sempre tem que analisar essa parte de padronização. A inflamabilidade, a gente corre um risco, sim, de poder pegar fogo, ter algum problema relacionado à queima. A vida útil é menor que a do concreto ou aço. Se a gente for, sei lá, pegar uma estrutura hoje aí de um poste, igual a gente viu anteriormente, que o Rafael falou, óbvio que de concreto vai ter uma durabilidade maior, só que lembrando, a gente tem um custo menor, então a gente consegue ganhar com um custo menor de ter um poste de eucalipto. Então, assim, a gente sempre vai fazendo essas jogadas, o que dá para fazer com o eucalipto, por mais menor tempo que ele tenha de campo, ele tem a vantagem do preço e a acessibilidade fácil, né? Bom, partindo mais para a parte de mão de obra, a gente exige uma mão de obra de um marceneiro um pouco mais qualificado, porque em relação aos encaixes, em relação à estrutura, em relação a flexões, em relação à flambagem, a gente sempre tem que ter toda essa análise por trás, porque a gente está mexendo com madeira. Então, assim, a gente tem algumas variações de preço do marceneiro, que a gente fez uma pesquisa, a gente até pesquisou um marceneiro da cidade de Cajuri. Ele tem, o preço dele varia de 250 a 300 reais por dia, e com um ajudante de 110 reais por dia. Então, assim, para ter hoje um marceneiro, para você ter uma estrutura bacana de eucalipto ou qualquer outra madeira, a gente vai disponibilizar por dia aí 410 reais, mais ou menos assim, para você ter uma mão de obra qualificada e uma mão de obra que vai entregar um bom trabalho. E assim, para se construir hoje um telhado ou qualquer estrutura, demanda um pouco maior de tempo. E isso faz com que fique um custo um pouquinho mais elevado de mão de obra, justamente devido ao seu
maior preço, né? E não é fácil achar um marceneiro de bom trabalho, né? Pode passar. Bom, a gente fez algumas cotações, o Rafael é da cidade de Muriaé, então a gente fez algumas cotações por lá. Dentre os produtos que a gente pesquisou foi o caibro, né, de eucalipto, tem uma medida 8x10 e um comprimento de 5 metros, que tem aproximadamente o preço de R$ 69. O caibro de eucalipto, que ele tem a medida de 8x10, com um comprimento de 6 metros, R$ 78. O mourão, né, a dúzia do mourão, 6x8, que é 2,20 metros aí de comprimento, ele tem um preço de R$ 140. O mourão de unidade 8x10, ele chega a R$ 213,60. E a gente também pegou a ripa de eucalipto, o caibro e a peça inteira, né? A ripa, ela tá R$ 3,00 o metro, mais ou menos, em média aí. O caibro, R$ 7,00 o metro. E a peça inteira, R$ 34,00. Esses são os preços que a gente foi encontrando a respeito dessas estruturas do eucalipto. Pode passar. Bom, a gente também trouxe a ripa de Angelim Pedra, que encontramos o preço, e do caibro também de Angelim Pedra. Só para fazer uma simples comparação, eles têm as dimensões aí de 4 por 1,5 centímetros, né? Com comprimento de 4 a 6 metros, ele tem um preço de R$ 4,50, um pouquinho maior que o eucalipto. Já o caibro de Angelim Pedra, 4 por 7, das dimensões dele, com comprimento de 4 a 6 metros, a gente tem um preço de R$ 20,00 o metro. Dá para perceber que o Angelim Pedra ele é um pouquinho mais caro do que o eucalipto. Pode passar, por favor. Bom, como eu falei anteriormente, o eucalipto ele precisa de alguns cuidados a mais. Não só o eucalipto, mas como qualquer outra madeira, né? A secagem, o tratamento preservativo, né, com autoclave, imersão, pintura, são extremamente importantes para aumentar essa vida útil, que ela geralmente é um pouco mais curta do eucalipto. Então, assim, uma das estratégias que a gente pode utilizar é a importância do tratamento contra cupins. Cupins é um grande problema que a gente tem hoje contra madeiras, fungos, umidades, que pegando um pouco dessas normas técnicas da BNT-NBR 7.190, das estruturas de madeira, são caminhos que a gente tem para a gente aumentar a longevidade do eucalipto ou de qualquer outra madeira, mas o nosso foco do webinário é voltado para o eucalipto. Pode passar, por favor. Bom, dentre as conclusões que a gente pode tirar a respeito da importância do eucalipto, né? O eucalipto é uma opção técnica, econômica e sustentável para o meio rural. Como eu disse, todas as propriedades praticamente da nossa região, da Zona da Mata aqui, a gente pode observar que sempre tem um cantinho com eucalipto plantado. Quando manejado e tratado adequadamente, ele oferece longa vida útil, igual a gente viu lá os tratamentos que tem contra cupim, contra evitar a umidade, incentiva o uso de recursos renováveis e o desenvolvimento local. Então, assim, o eucalipto ele tem grandes vantagens. E, lógico, pegando pela praticidade de sempre ter perto da gente o eucalipto, né? Facilita bastante. Pode passar, por favor. Bom, obrigado. Esse foi o webinar apresentado por Jean e Rafael para a disciplina ENGE 350 de construções rurais, ministrada pelo professor Valmir. E essas à frente são as referências que a gente utilizou para o webinar. Obrigado. Obrigado. Vou parar de gravar agora.